Bom dia, Alan. Como é que tá? Tudo bem? Mãe, como é que tá? Bom dia. Tá todo mundo feliz aí? Bom dia, Pereira. Bom dia, Juliana. Bom dia, Beth. Bom dia, Johnny. Que bom que vocês estão aqui mais uma manhã. Hoje é sexta, né? Nosso último devocional dessa semana. E só segunda nós voltamos de novo. Bom dia, Carla. Bom dia, pastora Edna. Bom dia, Adriano. Bom dia, Laisa. Bom dia, Graça. Que bom. A paz de Cristo sobre todos nós. Minha mãe está falando aqui que viu a live do Alan, né? Eu estou sempre assistindo também, só que depois, porque antes eu fico na preparação dessa live toda sexta-feira às 7, né? Se o Alan puder colocar aqui no chat, toda sexta-feira o pastor Alan está fazendo uma live no perfil dele. Você pode acompanhar o perfil dele lá. Toda sexta-feira às 6 horas da manhã, salvo engano. Eu acho que são 6 horas. A live começa às 6 horas da manhã. Então você pode procurar o perfil do Alan Lemos aí. E aí você, toda sexta-feira, pode acompanhar também às 6 horas da manhã essa live que ele faz todas as sextas-feiras às 6 horas. Vou ficar esperando o Alan colocar informações melhores, confirmar o horário que eu estou falando aqui, porque eu divulgo mais aqui essa live também. É isso mesmo. Toda sexta-feira às 6 horas da manhã, o Alan Lemos Alves está fazendo um devocional também muito bom. Então você pode acompanhar. Sigam o perfil dele aí. O pastor Alan é uma bênção de Deus. A Amanda está aqui, pedindo para mandar o link. É lá no perfil dele. Ele está fazendo pelo Instagram dele. Se você acompanhar o Instagram dele aí às 6 horas, isso mesmo, às 6 horas da manhã, você vai conseguir participar desse devocional. Eu quero ler para vocês então o texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 12, do 38 ao 39. São apenas 2 versos, mas assim, tem um conteúdo muito importante para entendermos também, o que Cristo está querendo dizer com algumas afirmações que ele coloca aqui sobre os escribas. Eu quero ler para você então Marcos capítulo 12, 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então vejam as palavras de Jesus nos versos 38 e 39. Guardai-vos dos escribas. Por quê? Porque eles gostam de andar com vestes talares, eles gostam das saudações nas praças, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, gostam das longas orações para esconderem o seu coração. O seu coração representado pela injustiça em relação às viúvas. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, e então a gente vai conversar sobre este texto singelo, mas cheio de conteúdo, cheio de coisas especiais para a gente. Deus, muito obrigado por mais uma manhã. Mais uma manhã, Senhor, que o Senhor nos está dando diante da Tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Vejam só. Jesus já tinha dito: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Você se lembra? Nós fizemos um devocional sobre isso.
guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Vocês se lembram o que vem a ser o fermento dos fariseus? É importante lembrar que o fermento no Antigo Testamento simbolizava o mal. Tanto que em Êxodo 12:15, Deus diz assim: comereis pães sem fermento durante 7 dias. Ou seja, tirar o fermento das casas, na ambiência pascal. Tirem o fermento. Tirem o fermento. Porque o fermento simbolizava o mal. Aliás, Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 9, ele diz assim: com um pouco de fermento, a massa toda fica fermentada. O cuidado que nós precisamos ter, no caso ali, Paulo está dizendo contra o ensino, contra o anti-evangelho dos legalistas que se interiorizaram na Galácia, querendo destruir, sim, o evangelho da justiça pela graça, tentando introduzir as obras como meio de salvação. Ele condena. Então veja, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Agora, eu leio 2 versos para vocês, para que vocês compreendam ainda mais. Lá em Mateus 16, 11 e 12, diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, o fermento físico, mas com o ensino dos fariseus e dos escribas. O ensino dos fariseus, o ensino dos escribas era fermento que levedava a massa inteira. Era um risco para a vida, para a espiritualidade, para as raízes fincadas, ou que deveriam ser fincadas no Evangelho, no solo verdadeiro do Evangelho. Cuidado com o fermento dos fariseus. Aliás, lá em Lucas 12:1 diz assim: aglomerando-se, pois, muitos milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então aqui em Lucas, ele explicitamente diz o que vem a ser esse fermento: a hipocrisia, o ensino hipócrita dos fariseus e dos escribas. Então o legalismo dos fariseus, a ganância, o poder, a luxúria de Herodes, a gente tem que tomar cuidado com isso, sufocam os nossos corações. A hipocrisia, a luxúria, o poder, a ganância, tudo isso sufoca. Vocês se lembram do solo, da semente lançada no solo entre os espinhos? Os espinhos sufocaram aquela planta. Então veja, ele já tinha dito: cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Agora ele diz, nesses últimos versos do capítulo 12, e é importante, nós vamos contrastar bem isso na segunda-feira, compararmos esses versos 38 e 39 com a atitude que Cristo elogia de uma viúva pobre, que encerra o capítulo 12. Nós temos que entender bem isso. Aqui, mais uma vez, o que Jesus está dizendo é: guardai-vos, sim, dos escribas. Guardai-vos dos escribas. Veja o cuidado que Cristo tem a dizer, quando ele disse isso aos próprios ouvintes, na ambiência do templo. Sim, guardai-vos dos escribas. Por quê? Por que nós temos que guardar os nossos corações dos escribas? Por que nós temos que guardar os nossos corações do ensino dos escribas, da hipocrisia dos escribas, do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes? Por que os nossos corações precisam ser blindados diante desses falsos ensinos? Primeiro, porque eles gostam de andar de vestes talares. Olha o que a palavra de Deus diz: gostam de andar com vestes talares. As vestes talares eram trajes longos de linho branco, trajes semelhantes a dos sacerdotes e dos oficiais do templo.
Eles gostavam de usar essas vestes talares, essas vestes longas de linho branco, porque eles queriam ser identificados como escribas. Eles tinham a necessidade psíquica de serem reconhecidos como escribas, como estudiosos da lei, como exegetas da lei, como ensinadores, professores da lei. E o que os identificava? Os trajes, as vestes talares longas de linho branco. Eles queriam ser identificados. Outra coisa, por que nós precisamos guardar os nossos corações dos escribas? Por quê? Porque eles gostavam das saudações nas praças. Saudações, eles gostavam, eles alimentavam, sim, em sua psique, em sua alma, a necessidade de serem saudados nas praças. Por isso eles desfilavam nos lugares públicos, nos locais públicos, exigindo que as pessoas se curvassem diante deles, que se dirigissem a eles usando títulos como Rabi, Mestre, Pai. Agora você consegue entender por que Jesus disse assim, lá em Mateus 23, 8 ao 10. Eu leio para você, Mateus 23, 8, 9 e 10. Ele diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Nós não podemos alimentar a nossa psique, a nossa alma, os nossos corações com essa necessidade venal de sermos reconhecidos nas praças, de sermos saudados nas praças através de expressões como Rabi, Mestre e Guia. Qual a necessidade disso? Eles tinham essa necessidade psíquica. Por que mais? Porque eles gostavam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Sim, nas sinagogas eles assentavam-se de frente para o povo. Eles ocupavam um lugar imediatamente após a arca que continha os rolos nas sinagogas. Eles queriam ser identificados nas sinagogas. E nas festas, nos banquetes, eles assentavam-se nos lugares mais próximos do anfitrião. A necessidade de ser reconhecido, de ser saudado, de ser aplaudido, isso é um dos problemas que nós vivemos hoje na nossa sociedade. A necessidade mesquinha, pueril, doentia, que envenena as nossas consciências. Esse abuso que cometemos em relação a nós mesmos, quando alimentamos, introjetamos essa necessidade tão pueril de sermos reconhecidos. Vocês se lembram da parábola que Jesus propôs, quando ele assistia com os próprios olhos, convidados, buscando os primeiros lugares nas festas? Isso está lá em Lucas capítulo 14, do 7 ao 11, lá em Lucas capítulo 14, do 7 ao 11, Cristo propõe uma parábola. Ele diz assim: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Sem ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O Evangelho pede que os nossos corações não busquem reconhecimento, mas os lugares mais distantes do anfitrião. Porque os que se orgulham, os que se exaltam, serão humilhados. Mas os humilhados, os que se humilham a si mesmos, serão exaltados. Bem, que mais? Por que nós devemos guardar os nossos corações dos escribas?
do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, da hipocrisia dos escribas, fariseus e Herodes, que representavam essa necessidade doentia de reconhecimento. Por quê? Diz assim: os quais devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Diz o texto: estes sofrerão juízo mais severo. Os escribas usavam a sua reputação pública, o conhecimento da lei, para explorar indefesos. A reputação pública, o conhecimento da lei eram usados como instrumentos de injustiça. As viúvas eram desprotegidas, tinham poucos meios de sustento, careciam de poder, de status, de honra social. Dentro de uma sociedade que valorizava status e reconhecimento social, honra, elas não tinham nada, absolutamente nada disso. Elas tinham poucos meios de sustento, nenhum status, nenhum reconhecimento, nenhum poder. Estavam completamente desprotegidas. Nas causas judiciais, elas precisavam de defesa, sim, advogados que as representassem. Contudo, os escribas, mestres da lei, rabis, guias espirituais, eles exploravam os recursos das viúvas. Exploravam os recursos das viúvas quando abusavam da letra da lei nas decisões legais, quando favoreciam os parentes mais ricos, ou quando buscavam enormes contribuições financeiras. Os escribas exploravam as viúvas. Exploravam as viúvas quando eles abusavam dessa letra da lei nas decisões legais. Abusavam das viúvas, das desprotegidas socialmente, quando eles favoreciam os parentes mais ricos destas viúvas. Exploravam estas desprotegidas quando buscavam enormes contribuições financeiras. E para justificar tudo isso, para ocultar tudo isso, para colocar véus sobre tudo isso, eles faziam longas orações, hipocrisia. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro logo de Amós 5 e Isaías 58, que são para mim textos clássicos, textos tão importantes que devem alimentar a nossa sede por justiça, por uma espiritualidade que não é disfarce, mas por uma espiritualidade que transborda em manifestações de justiça. Eu leio para vocês Amós 5. Ouçam as palavras de Deus através desse profeta. Não será, pois, o dia, Amós 5, do 20 ao 24, diz assim: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Veja o que ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. O estrépito é o alarido, a algazarra, a gritaria, a confusão. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Veja o que Deus está pedindo através do profeta Amós. Sim, que a nossa espiritualidade, que a nossa vida em Deus transborde em atos de amor, em atos de caridade e justiça. Não adianta esconder, disfarçar a nossa hipocrisia, a nossa religiosidade vazia com longas orações. Deus não acolhe. Suas orações podem enfeitiçar ouvintes, um público que desconhece o seu coração, mas essas longas orações não chegam ao altar de Deus. Leio para vocês Isaías 58,
Do 4 ao 7 diz assim: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Olha o que Deus está dizendo. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte, veja o jejum que Deus espera de nós, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Vejam as palavras fortes de Deus através de Amós, Isaías. Eu costumo sempre dizer nas minhas aulas, com os meus alunos lá no seminário, nós não precisamos de Marx, nós temos Amós, nós temos Isaías. Nós temos Amós e Isaías. Nós temos um Amós dizendo assim: eu não estou escutando mais o estrépito, o alarido, o barulho das suas canções, as tuas liras, os instrumentos litúrgicos. Eu não consigo ouvir enquanto vocês não transbordarem amor, enquanto vocês não transbordarem justiça, enquanto vocês não transbordarem caridade, eu não ouvirei o alarido, a algazarra, o estrépito das vossas canções. O jejum é o transbordamento dessa justiça. Estou vendo aqui meu amigo Vitor Grando, grande filósofo, teólogo, grande homem de Deus. Que bom te ver aqui, meu irmão, que bom. Sim, o que Cristo está dizendo ao ensinar: guardai-vos dos escribas, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, guardai-vos dessas manifestações exteriores que escondem a maldade interior de um coração que quer ser reconhecido em praça, ocupar os melhores lugares das sinagogas, ocupar os melhores lugares das festas, mas não transbordar com atos de justiça, não transbordar com atos de justiça diante dos mais frágeis, como as viúvas, não transbordar através de atos de amor. O que está dentro do nosso coração precisa transbordar. E vejam, estes sofrerão um juízo muito mais severo. Por isso nós precisamos reconhecer a necessidade de que a nossa vida exterior, os nossos gestos litúrgicos, os nossos gestos exteriores sejam e procedam e sejam enraizados na verdade interior daqueles que buscam uma espiritualidade que transborde na criação, que transborde nas relações interpessoais, que transborde dentro da minha família, que transborde dentro da sua família, que transborde no local do nosso trabalho. Será que as pessoas que convivem com a gente em nossas casas, no nosso trabalho, sim, entre os nossos parentes, eles conseguem perceber esse amor de Cristo em sua vida? Que Deus possa abençoar a sua manhã, que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa receber não longas orações que são disfarces ineficazes, mas que Deus possa acolher as nossas orações que procedem, que se enraizam em uma espiritualidade que ama o próximo, que transborda através de atos de justiça, que transborde, como diz Isaías 58, no pão repartido. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor derrame sobre os nossos corações as verdades da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. E nós te pedimos, Deus, que no nome de Jesus,
esta palavra seja sempre, diariamente, semeada em nossos corações, para que as nossas vidas se transformem. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe mesmo, que Deus te dê um dia muito especial, muito feliz hoje, na presença dEle, diante da palavra dEle. É o que eu espero, no nome de Jesus. Amém. Até segunda-feira, um excelente final de semana a todos. Estou vendo aqui o Daniel, lá de Caeté, grande amigo meu. Que Deus abençoe você, Regina e filhos, em nome de Jesus. Estou vendo o Laurence aqui, meu primo. Estou vendo a irmã Alda, mãe do Alain. Estou vendo aqui a Eliane, a minha irmã Taimara. Que Deus abençoe, um dia muito, muito, muito especial para todos. Até mais, excelente final de semana, mãe. Fica com Deus. Tchau, tchau.